50 estados, 330 milhões de pessoas. Quando a rede elétrica apaga, armas nucleares, PEM, colapso econômico ou uma pandemia a atingem, 41 desses estados se tornam valas comuns. 9 sobrevivem. Apenas 9. Passei 500 horas nisso. Relatórios da FEMA, mapas de alvos nucleares, inteligência da comunidade Prepper, estudos científicos da Reuters e Nature, tudo cruzado e destilado no que você está prestes a ouvir. Localização não é apenas importante, localização é tudo. Um suprimento de comida para 10 anos não significa nada em Phoenix quando a rede morre em julho. Um bunker cheio de munição é inútil em Miami quando 6 milhões de vizinhos desesperados percebem que os navios pararam de chegar. O estado errado mata você mais rápido do que qualquer desastre. O estado certo multiplica tudo o que você faz. Contagem regressiva de 9 estados, de 9 a 1. Depois, 6 locais internacionais que a ciência diz que reconstruirão a civilização após um inverno nuclear. Uma regra crítica primeiro, a máxima de sobrevivência, regra número 1 do Novo Mundo. A melhor defesa não é uma arma, um bunker ou um estoque, é a distância. Distância de alvos, distância de populações desesperadas, distância do caos que transforma pessoas comuns em predadores. Geografia é o preparo supremo, tudo o mais são acessórios. Agora, os filtros. 6 critérios determinam esta lista. Filtro 1. Sobrevivência nuclear. Padrões de vento de precipitação radioativa importam mais do que o raio da explosão. Ventos de oeste predominantes empurram partículas radioativas para o leste. Os estados que compõem esta lista estão fora das zonas de explosão e fora dos corredores de deriva de precipitação. Filtro 2. Perfil de desastres naturais. Sobreviver a bombas nucleares apenas para morrer em um tornado não é um plano. Zonas de terremotos, corredores de furacões e planícies de inundação são todos desqualificadores. Filtro 3. Estrutura legal. Status de porte constitucional e leis de santuário da segunda emenda. As regulamentações vigentes agora determinam o que você pode construir, armazenar e defender. Filtro 4. Acessibilidade fora da rede. Você pode se desconectar legalmente dos sistemas municipais, alguns estados incentivam isso, outros criminalizam a coleta de água da chuva. Filtro 5. Acessibilidade econômica. Uma localização perfeita não significa nada a preços inacessíveis. Custo da terra por acre, imposto sobre a propriedade e pontos de entrada reais para preppers trabalhadores. Filtro 6. Resiliência comunitária. A sobrevivência a longo prazo requer redes, populações preppers existentes, cultura de pequenos produtores e tradições de ajuda mútua. 6 filtros, 50 estados, 9 passam. Número 9. Maine. A fortaleza congelada no canto nordeste da América. População de 1,3 milhão. 90% de áreas silvestres florestais, o estado mais isolado da costa leste. Por que o Maine sobrevive a uma guerra nuclear? Olhe para a geometria. Nova York, Boston, Filadélfia, Washington D.C., todo o corredor urbano oriental fica a sudoeste do Maine. Agora considere os padrões de vento. Os ventos de oeste predominantes sopram a precipitação radioativa para o leste sobre o Oceano Atlântico, não para o norte no Maine. Enquanto todos os outros estados do Nordeste sufocam na deriva radioativa, o Maine fica a barlavento do apocalipse. A geografia literalmente protege você da contaminação. 6.000 lagos, inúmeros rios e riachos. Enquanto o Sudoeste trava guerras por água devido a aquíferos moribundos, o Maine tem abundância de água doce que faria Utah chorar de inveja. Estrutura legal para preppers. Porte constitucional desde 2015. Nenhuma permissão é necessária para o porte velado. O Estado confia em você para cuidar de sua própria defesa, sem formulários de permissão do governo. Viver fora da rede não é apenas legal, é tradicional. As comunidades do norte do Maine estão desconectadas dos sistemas municipais há gerações. Eles não são preppers no sentido moderno, são apenas pessoas vivendo da maneira que seus avós viviam, sem interferência de zoneamento, sem burocratas exigindo conexão à rede. Construa seu sítio, cave seu poço, instale sua energia solar. Ninguém faz perguntas. Zonas-alvo e preços. Condado de Aroostook, a região mais ao norte e isolada. Condado de Piscataquis, ao redor do Baxter State Park. Condado de Washington, com a menor densidade populacional do estado. A terra custa de $1.000 a $3.000 por acre no norte. O sul do Maine, perto de Portland, chega a $5.000 a $15.000, mas não é lá que os preppers pertencem. O custo. Os invernos do Maine são brutais. Menos 20 graus Celsius é uma ocorrência normal em janeiro. A estação de cultivo se comprime para 90 a 120 dias, dependendo da localização. A agricultura requer infraestrutura de estufas e planejamento sério para o clima frio. O isolamento funciona nos dois sentidos. Os serviços de emergência estão a horas de distância.
Emergências médicas tornam-se fatais quando o hospital mais próximo fica a 90 minutos de carro em estradas geladas. Mas esse é exatamente o filtro. As mesmas barreiras que tornam o Maine difícil para você, o tornam impossível para refugiados despreparados fugindo de Boston e Nova York. Quando os evacuados urbanos perceberem que o Maine existe, o inverno terá selado a fronteira de forma mais eficaz do que qualquer muro. Um prepper de Aroostook explicou: a vantagem do Maine é sua desvantagem. Difícil de alcançar, difícil de sobreviver. Isso mantém fora todos os que não planejaram com antecedência. Número 8. Vermont, a anomalia à prova de desastres. De acordo com os próprios dados da FEMA, Vermont experimenta menos desastres naturais do que qualquer outro estado da América. Não menos desastres de grande porte, menos desastres, ponto final. Sem furacões, pois fica muito longe da costa. Tornados são tão raros que viram notícia regional por semanas. O risco de terremoto é estatisticamente insignificante. Atividade vulcânica é inexistente. Inundações estão abaixo das médias nacionais. Se desastres naturais fossem um esporte competitivo, Vermont não se qualificaria para a liga. Por que isso importa para os preppers? Cada preparo que você constrói permanece construído. Nenhuma temporada de tornados ameaçando seu abrigo, nenhum risco de terremoto rachando sua fundação, nenhum furacão inundando seus estoques. Vermont permite que você acumule recursos sem que a natureza periodicamente apague o que foi feito. Mas a vantagem mais profunda é a infraestrutura social. Vermont mantém a tradição da reunião municipal, democracia local direta onde os cidadãos se reúnem para tomar decisões face a face. Isso não é encenação colonial, é uma rede de governança funcional que opera há séculos. Quando a autoridade federal evaporar, essas estruturas municipais se tornarão o governo padrão. Vermont tem treinado acidentalmente para a organização comunitária pós-colapso desde antes da existência da América. Estrutura legal, porte constitucional desde 2017. A posse de armas de fogo é problema seu e de mais ninguém. Viver fora da rede é legal em todas as áreas rurais. O Estado não criminaliza a autossuficiência. 70% de Vermont é composto por terras agrícolas ou florestais. A capacidade de produção de alimentos está literalmente incorporada à paisagem. Zonas alvo e preços. O Northeast Kingdom, a região mais isolada e acessível de Vermont. Condado de Salamoille, Condado de Orange. As terras do Northeast Kingdom custam de $2.000 a $5.000 por acre. O centro de Vermont, perto de Montpelier, é mais caro, mas você está pagando pela proximidade com os modestos centros populacionais que preppers sérios evitam. Desvantagens. Os impostos sobre a propriedade são punitivos. Vermont extrai sua receita através de terras imobiliárias que testarão seu orçamento. A estação de cultivo é curta, semelhante à do Maine, e como um estado pequeno, a diversidade de recursos é limitada. Mas pequeno significa defensável. Pequeno significa que você pode realmente entender todo o sistema em que está operando. Um prepper de Vermont me disse: meu vizinho mora a 8 km de distância, mas quando preciso dele, ele aparece. Esse estado entende quanto a comunidade realmente custa. Número 7. Wyoming, o quadrante vazio. Wyoming tem menos residentes do que qualquer outro estado. 580 mil pessoas em quase 260 mil quilômetros quadrados. A matemática: 6 humanos por milha quadrada. Não 6 famílias, 6 indivíduos. Isso é isolamento genuíno. Terra onde seu vizinho mais próximo é uma crista no horizonte. Privacidade que não pode ser comprada na maior parte da América por preço nenhum. Paraíso legal para preppers. Porte constitucional com alguma das proteções de segunda emenda mais fortes do país. Wyoming trata a posse de armas de fogo como um direito fundamental, não um privilégio a ser permitido. Sem imposto de renda estadual, o que você ganha você guarda. A mão do governo fica fora do seu bolso. Viver fora da rede não é apenas tolerado, é culturalmente esperado. Ninguém questiona porque você quer viver a 30 km do asfalto. Eles assumem que você tem seus motivos e os respeitam. Os recursos naturais são impressionantes. Petróleo, gás natural, carvão. Wyoming possui reservas de energia suficientes para alimentar uma pequena nação. Quando as cadeias de suprimentos entram em colapso, os recursos locais importam. Zonas alvo e preços. Bacia de Bighorn. Bacia de Powder River. Sopés da Cordilheira Wind River. Lotes remotos começam a $500 por acre. Não é erro de digitação. $500 por natureza silvestre americana genuína. Terras com acesso à água, com rios ou nascentes, custam de $3.000 a $8.000. A dura realidade. Os invernos de Wyoming não são apenas frios, eles são violentos. O vento frio regularmente empurra as temperaturas para menos 40. A pele exposta congela em minutos. O gado morre sem abrigo. O frio é uma ameaça ativa, não uma inconveniência. A estação de cultivo se comprime para 60 dias em algumas zonas. 2 meses para cultivar tudo o que você comerá nos próximos 10. A agricultura requer tecnologia de extensão de temporada. Estufas, canteiros protegidos, adegas. A água é altamente localizada. Alguns lotes têm rios e aquíferos abundantes. Outros ficam no deserto alto sem nada. A escolha do local não é importante, é tudo. Compre a propriedade errada e você possuirá uma rocha linda e inútil. E o elefante na sala. Yellowstone. O supervulcão embaixo do parque provavelmente não entrará em erupção em nosso tempo, mas provavelmente tem peso quando a consequência é a extinção continental. A maioria dos preppers classifica isso como um risco aceitável. Um morador de Wyoming explicou: a vantagem do Maine é sua desvantagem. Difícil de alcançar, difícil de sobreviver. Isso mantém fora todos os que não planejaram com antecedência. Número 6. Montana, o flanco oeste do reduto. Quarto maior estado da América. 1 milhão de pessoas. 35% de terras federais que o próprio governo mal monitora. Mas o valor real de Montana não é a geografia, é a cultura. A migração prepper. Defensores libertários da autossuficiência têm se mudado para Montana há 30 anos. Pequenos produtores, pessoas fora da rede, absolutistas da segunda emenda. Eles construíram redes, estabeleceram cadeias de suprimentos e criaram a infraestrutura social que importa quando os sistemas falham. Você não está desbravando uma região silvestre vazia. Você está se unindo a um movimento existente com conhecimento acumulado e apoio mútuo. Montana faz parte do American Redoubt, o reduto americano, a região identificada como a zona ideal pós-colapso. Discutiremos isso mais com Idaho, mas entenda que Montana não foi selecionada aleatoriamente. Está estrategicamente posicionada dentro da migração prepper mais deliberada da história americana. Estrutura legal, porte constitucional, santuário da segunda emenda.
O Estado posicionou-se explicitamente como hostil às restrições federais de armas de fogo. A segurança hídrica é garantida pelos sistemas dos rios Missouri e Colômbia. A seca não faz parte do vocabulário de Montana da maneira que domina o planejamento do Sudoeste. Zonas-alvo e preços. O Vale Bitterroot é onde preppers sérios se concentram. Vida mais dura, comunidade real, redes genuínas de ajuda mútua. A bacia Judith oferece mais isolamento com menos infraestrutura. O leste de Montana custa de $1.000 a $3.000 por acre. Acessível, mas seco. O oeste de Montana, com montanhas e água, varia de $5.000 a $15.000. O preço premium reflete o valor real. Observe as tendências. O dinheiro da Califórnia descobriu Montana. Refugiados ricos fugindo das regulamentações estão empurrando os preços para cima e a cultura para o lado. Algumas áreas que pareciam remotas há 5 anos agora enfrentam pressão de desenvolvimento. Bozeman tornou-se uma cidade troféu para os ricos. Evite-a. O Bitterroot e as planícies orientais é onde preppers sérios ainda podem se estabelecer. Os invernos são duros. A estação de incêndios ameaça as regiões florestais cada vez mais cada ano. E esta é a terra de ursos pardos. A vida selvagem matará você se você for descuidado. Um local explicou a divisão. 2 tipos se mudam para cá. Os ricos e os preparados. Os ricos vão para Bozeman pela paisagem. Os preparados vão para Bitterroot para a sobrevivência. Número 5. Utah, onde o preparo é religião. Utah opera de forma diferente de qualquer outro estado nesta lista. Aqui, a preparação sistemática não é contra a cultura, é doutrina. O fator SUD, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aconselha oficialmente seus membros a manter 1 ano de armazenamento de alimentos. Não é uma sugestão, orientação formal da Igreja. 60% da população de Utah é Mormon. Calcule o que isso significa. Quase 2 milhões de pessoas que têm se preparado metodicamente para interrupções como parte de sua prática religiosa há gerações. Quando os caminhões param de rodar, Utah não entra em pânico. Metade da população já tem 1 ano de suprimentos em seu porão. Infraestrutura institucional. A Igreja SUD mantém seu próprio sistema de bem-estar, fazendas, fábricas de conserva e armazéns, completamente independente de programas governamentais. O sistema de alas cria comunidades locais unidas com protocolos de ajuda mútua estabelecidos. Quando a assistência federal se tornar uma lembrança, o sistema de reserva de Utah já estará operacional. Eles têm operado infraestrutura paralela por mais de 1 século. E há o cofre de registros de Granite Mountain, esculpido em rocha sólida nos arredores de Salt Lake City, com controle climático e endurecido contra ataques nucleares. Os Mormons construíram infraestrutura de preservação da civilização antes que a maioria das pessoas entendesse que esse conceito existia. Estrutura legal, porte constitucional desde 2021, cultura favorável às armas em todas as áreas rurais. O terreno é montanhoso, barreiras defensivas naturais que canalizam o movimento e permitem a observação. Zonas-alvo e preços. Vale Cache perto de Logan, Condado de Sanpete, Condado de Iron. Aviso crítico, evite Salt Lake City. Qualquer cenário de alvos nucleares inclui grandes centros populacionais. SLC pode não ser um alvo primário, mas não é uma suposição segura. O Utah rural é onde a matemática da sobrevivência funciona. As terras custam de $2.000 a $5.000 por acre no interior. Lotes com acesso à água exigem preços premium. E em Utah, a água é sobrevivência. A fraqueza crítica. Utah está secando. O Grande Lago Salgado está encolhendo. Os aquíferos estão sobrecarregados. Projeções climáticas mostram o deserto recuperando o território. A segurança hídrica a longo prazo é um ponto de interrogação que outros estados não precisam responder. A infraestrutura social de Utah é inigualável, mas a base de recursos físicos está sob pressão. Um prepper de Utah que se chamava de Bom Mormon, não um prepper, explicou. Meu avô armazenava comida. My father stored food. I store food. Não chamamos isso de prepping, chamamos de obediência. Número 4. Ozarks do Missouri. A zona de zero regulamentação. Aqui está uma frase que muda tudo. Em grande parte dos Ozarks do Missouri, não existe código de zoneamento. Sem zoneamento, sem licenças de construção, sem inspetores, sem burocratas exigindo conexão à rede ou aprovando suas estruturas. Você compra a terra, constrói o que quiser, transação concluída. Por que isso importa? Isso não é uma área cinzenta jurídica ou exploração de brechas. Vários condados do Missouri, Shannon, Texas, Douglas, Ozark, têm uma política explícita. O que você faz em sua terra é problema seu. Para os preppers, esta é a liberdade suprema. Construa infraestrutura de sobrevivência sem permissão, sem registro, sem ninguém documentando o que você construiu. Em cenários de colapso, estar fora de todos os bancos de dados governamentais é uma vantagem enorme. Infraestrutura natural. Os Ozarks contêm mais de 6.000 cavernas. Abrigos naturais esculpidos por milênios de erosão hídrica. Temperatura estável o ano todo. Fresca no verão, moderada no inverno. Resistente à radiação. Algumas propriedades incluem cavernas como características. Imagine comprar terra com um bunker embutido fornecido pela geologia. A Floresta Nacional Mark Twain oferece proteção de bacias hidrográficas e campos de caça. A região é tecida com nascentes e riachos. A segurança hídrica está incorporada na paisagem. Estrutura legal, porte constitucional, status de santuário da Segunda Emenda. A cultura é favorável às armas de fogo em maneiras que os residentes costeiros não conseguem compreender. Zonas-alvo e preços. Condado de Shannon ao longo do Current River. Condado de Texas. Condado de Douglas. Condado de Ozark. Cidades específicas. Eminence, Mountain View, West Plains.
Os preços vão chocar você. 1.500 a 5.000 dólares por acre com recursos hídricos. Um riacho alimentado por nascente incluído nesse preço. 100 mil dólares no total compram 50 acres com um riacho, nascente, possivelmente uma caverna, e liberdade absoluta para construir qualquer coisa. Compare isso com uma garagem na Califórnia. Desvantagens. Você está na barda sul do corredor de tornados. O risco é menor que no Kansas ou Oklahoma, mas não é zero. Algumas áreas enfrentam problemas com metanfetamina. Avalie seus vizinhos e seu condado cuidadosamente antes de comprar. Isolamento significa emprego limitado. Chegue com sua fonte de renda já resolvida. Trabalho remoto, aposentadoria ou renda passiva. Não espere empregos locais. Um sitiante dos Ozarks me disse: 50 acres, poço próprio, riacho próprio, caverna própria. Pago em dinheiro por menos de 100 mil no total. Mostre-me esse negócio em qualquer outro lugar. Número 3. Ozarks de Arkansas. A maioria de cultura de sobrevivência. Arkansas tem uma estatística que nenhum outro estado iguala. Aproximadamente metade da população mantém uma mentalidade de sobrevivencialista ou de autossuficiência. Não são preppers de internet que compraram comida liofilizada, mas famílias multigeracionais dos Ozarks vivendo perto da terra desde antes do prep ter um nome. Continuidade cultural. A bisavó cultivava horta, enlatava, caçava e armazenava comida, porque era assim que a sobrevivência funcionava. A avó fez o mesmo. A mãe fez o mesmo. A geração atual faz o mesmo. Isso não é ideologia, é herança. A base de conhecimento está distribuída pela população. As cadeias de suprimentos para a autossuficiência estão estabelecidas. As redes sociais existem. Quando as luzes se apagam, Arkansas não precisa aprender nada novo. Ele apenas para de fingir que participa na economia moderna. Vantagem crítica sobre o Missouri. A estação de cultivo excede 200 dias. Enquanto Maine e Vermont comprimem a agricultura em 3 meses, Arkansas produz alimentos por mais de 6. Estações mais longas significam mais colheitas, o que significa mais resiliência calórica. As montanhas Ozark continuam do Missouri para o norte de Arkansas, oferecendo os mesmos sistemas de cavernas, nascentes e terreno florestal, mas o clima é significativamente mais tolerante. Estrutura legal. Porte constitucional com uma das leis de armas de fogo mais relaxadas da América. Viver fora da rede é legal, comum e culturalmente respeitado. O estado não apenas tolera a autossuficiência, ele a admira. Zonas-alvo e preços. Condado de Newton ao redor do Buffalo River, uma via navegável protegida federalmente garantindo uma bacia intocada. Condado de Madison, Condado de Cersei, Condado de Marion. Cidades: Eureka Springs, Mountain View, Jasper. A terra custa de 1.000 a 3.500 dólares por acre. A frente ribeirinha chega a 8.000 dólares, ainda drasticamente acessível para os padrões nacionais. Desvantagens. O risco de tornado é real. Não tão severo quanto em Oklahoma, mas não é zero. Planeje as estruturas de acordo. Os verões são quentes e úmidos. Se você estiver vindo de climas secos, a umidade exigirá adaptação. A infraestrutura de internet é inconsistente em áreas remotas. Se você precisar de conectividade confiável para trabalho remoto, escolha seu lote cuidadosamente. Um nativo do Arkansas explicou: não dizemos prepper aqui, dizemos viver. Os avós viviam assim. Os pais viviam assim. Eu vivo assim. Não se trata de apocalipse. Se trata de não depender de coisas que você não pode controlar. Número 2. Tennessee. O equilíbrio ideal. Tennessee é o que acontece quando você otimiza para a sustentabilidade em vez de extremos. Nem o mais frio, nem o mais quente, nem o mais isolado, nem o mais conectado. Tennessee ocupa o meio de quase todas as métricas. E esse meio é exatamente onde a sobrevivência a longo prazo acontece. Vantagem climática. 4 estações distintas com uma estação de cultivo que excede 200 dias. Frio o suficiente no inverno para matar pragas e refrigerar naturalmente alimentos armazenados. Quente o suficiente no verão para produzir colheitas abundantes. O clima não luta contra você, ele coopera. Segurança hídrica. Os rios Tennessee e Cumberland oferecem abundância de água doce com que a maioria dos estados só pode sonhar. Chuvas consistentes ao longo do ano. A seca simplesmente não faz parte do vocabulário aqui. Enquanto os estados ocidentais travam batalhas legais pelos direitos de água, o Tennessee tem mais do que precisa. Estrutura legal. Porte constitucional desde 2021. Sem imposto de renda estadual. Tennessee permite que você guarde seus ganhos. A Lei de Liberdade para Farmar contém explicitamente as operações agrícolas de interferências municipais. O Tennessee consagrou legalmente o direito ao pequeno produtor sem obstrução burocrática. Posicionamento estratégico. As montanhas Apalaches ao longo da fronteira leste fornecem barreiras naturais e terreno defensível. O Planalto de Cumberland no centro oferece elevação, florestas e distância dos centros populacionais. As preocupações com alvos nucleares são mínimas. O Tennessee carece das grandes instalações militares e infraestrutura estratégica que atraem alquedas. Importante o suficiente para ter recursos, e importante o suficiente para evitar na lista de alvos. Zonas-alvo e preços. O Planalto de Cumberland ao ponto ideal. Crossville, Cookeville, Livingston, Jamestown. Longe o suficiente do crescimento de Nashville para manter o caráter. Perto o suficiente das cadeias de suprimentos para uma transição prática. As terras custam de 3.000 a 5.000 dólares por acre no Planalto. Os supés dos Apalaches ficam entre 2.000 a 5.000 dólares. Desvantagens. Nashville e seus subúrbios estão explodindo em crescimento. A zona urbana está se espalhando. Algumas áreas rurais que pareciam remotas há 5 anos agora enfrentam pressão de desenvolvimento. O Planalto e as montanhas orientais são suas bases mais seguras para o isolamento a longo prazo. O risco de tornado existe nas regiões ocidentais onde a topografia se achata em direção a Nash. Fique a leste do rio Tennessee para a proteção ideal. A umidade do verão é real. O ajuste leva tempo se você vier de climas secos. Um sitiante do Tennessee resumiu: Tennessee é o meio de tudo. Meio do mapa, meio do clima, meio da faixa de preço. Algumas pessoas querem extremos. Eu quero sobreviver a longo prazo. O meio é onde isso acontece. Fale em português do Brasil com gramática correta e sotaque natural brasileiro. Número 1. Idaho, a terra prometida. Em 2011, James Wesley Rawls, autor de Patriots e a voz mais influente na literatura prepper moderna, publicou um artigo que lançou uma migração. Ele identificou uma região do noroeste americano como a zona de sobrevivência ideal e a chamou de American Redoubt, Reduto Americano. Idaho, oeste de Montana, oeste de Wyoming, leste de Washington e leste de Oregon. Idaho fica no centro, não na borda, o núcleo em torno do qual toda a visão foi construída. Comunidade verificada.
14 anos depois, 60 mil sitiantes ativos mudaram-se para Idaho, a maior concentração de praticantes de autossuficiência na América. Pessoas que não apenas leram sobre esta vida, elas a construíram, testaram e provaram que funciona. A infraestrutura não é teórica, a comunidade não é hipotética. A rede Prepper de Idaho é funcional, operacional e continua crescendo. Você não está sendo pioneiro, está se unindo a um sistema comprovado. Paraíso legal, porte constitucional, santuário da segunda emenda. Idaho posicionou-se explicitamente como o estado mais favorável às armas de fogo do país. Viver fora da rede não é apenas permitido, é culturalmente celebrado. O estado opera sobre uma premissa de autossuficiência que outras regiões não conseguem compreender. Base de recursos. Os sistemas dos rios Snake e Salmon garantem a segurança hídrica. O batolita de Idaho, uma enorme formação vulcânica, criou alguns dos solos agrícolas mais ricos do país. Idaho produz mais batatas do que qualquer outro estado, não como uma curiosidade, mas porque a terra é extraordinariamente fértil. Zonas-alvo e preços. O Panhandle de Idaho, condados de Bonner, Boundary e Kootenai, contém a maior concentração de cidadãos preparados da América. A região de Clearwater e as montanhas do rio Salmon oferecem mais isolamento, mas menos infraestrutura comunitária. Cidades como Sandpoint, Moscow, Grangeville e áreas próximas a Coeur d'Alene, mas fora da cidade propriamente dita. O norte de Idaho custa de $5.000 a $15.000 por acre e está subindo rápido. O centro de Idaho permanece entre $2.000 e $8.000. O sul de Idaho custa de $3.000 a $10.000, mas com menos abundância de água. A janela se estreitando. O dinheiro da Califórnia, fugindo das regulamentações, descobriu o Panhandle. Os preços estão subindo anualmente. A janela não está fechada, mas está se estreitando visivelmente. Os invernos são duros no norte. A temporada de incêndios ameaça as regiões florestais. As pressões climáticas são reais. Mas aqui está o que Idaho oferece que nenhum outro lugar pode igualar: verificação. As pessoas que se mudaram há 15 anos com base na visão de Rawls ainda estão lá. Seus sítios funcionam, suas comunidades operam, seus filhos estão crescendo nessa vida. O American Redoubt não é mais um conceito, é um fato no terreno. O triângulo Idaho, Montana, Wyoming é onde a civilização americana será reconstruída após um colapso. Não poderá ser reconstruída, será reconstruída. Idaho é o número 1 porque os preppers que realmente fizeram o trabalho o escolheram primeiro. Eles construíram a prova. Tudo o que resta é decidir se você acredita nas evidências. Além da América, a Loteria Global de Sobrevivência. Tudo o que segue é ciência revisada por pares. Modelos de inverno nuclear da Universidade Rutgers, estudos de colapso da civilização da revista Nature Journal, análise de sobrevivência geográfica da Universidade de Southampton. Estes são locais que cientistas, não blogueiros, identificaram como zonas de sobrevivência de maior probabilidade para catástrofes globais. Primeiro, um aviso crítico. Quase todos os locais internacionais têm posse de armas de fogo fundamentalmente restrita. Paraíso geográfico combinado com desarmamento legal. Se a autossuficiência armada não for negociável, a maioria destes desqualifica-se automaticamente. Uma exceção ao final. Nova Zelândia. Perfeição geográfica, restrição legal. A Universidade de Southampton classificou a Nova Zelândia como o local de sobrevivência de maior probabilidade para uma guerra nuclear. A Nature Communications identificou-a como a zona ideal de recuperação de colapso. O Índice Global da Paz de 2025 coloca-a como a terceira nação mais pacífica. A mais de 2.000 quilômetros de qualquer continente. 5 milhões de pessoas, 40% de energia renovável já operacional. Água doce glacial em quantidades que fazem a crise de Utah parecer absurda. O problema Prepper. Após Christchurch 2019, a Nova Zelândia baniu armas de fogo semiautomáticas e implementou recompras obrigatórias. Armas curtas são restritas apenas a membros de clubes licenciados. A autodefesa não é reconhecida como um motivo válido para a posse. Perfeição geográfica trocada por desarmamento legal. Se essa troca funciona para você, a Nova Zelândia é objetivamente a líder global. Se não, risque-a da lista. Islândia. Neutralidade armada sem armas. Índice Global da Paz de 2025.
país mais pacífico da Terra. Sem exército, o único membro da OTAN sem forças armadas. Neutra desde 1815. 100% de energia renovável. Geotérmica e hidrelétrica funcionam independentemente das cadeias de suprimentos globais. Quando as redes colapsarem em todo o mundo, a Islândia ainda terá energia e calor. 300 mil pessoas em uma ilha do tamanho do Kentucky. Chegar até você requer atravessar o oceano aberto, uma barreira natural contra ondas de refugiados. O problema Prepper. Armas semiautomáticas são proibidas. Armas curtas são efetivamente proibidas. Apenas rifles de ferrolho e espingardas estão disponíveis, e o licenciamento requer avaliação médica e psicológica. A Islândia oferece independência energética e isolamento geográfico ao custo da autodefesa armada. Tasmânia, escudo do hemisfério sul. A modelagem de inverno nuclear da Rutgers mostra a Tasmânia com 0% de mortalidade projetada em uma guerra nuclear. O hemisfério sul escapa em grande parte dos padrões de deriva de precipitação radioativa. A Tasmânia, especificamente separada da Austrália continental, adiciona uma barreira extra de isolamento. Forte base agrícola, clima temperado, baixa densidade populacional. Austrália sem a concentração de vida selvagem mortal. O problema Prepper. A Austrália implementou algumas das leis de armas de fogo mais rígidas do mundo após o massacre de Port Arthur em 1996. Armas semiautomáticas são proibidas. A autodefesa não é aceita explicitamente como motivo para a posse de armas de fogo. Período de espera mínimo de 28 dias. Segurança geográfica ao custo da autossuficiência armada. Irlândia, a Fortaleza Verde. Segundo país mais pacífico de acordo com o índice de 2025. Isolamento do Oceano Atlântico. A moderação climática da corrente do Golfo mantém os invernos amenos. Fertilidade agrícola lendária. A terra produz alimentos quase sem esforço. Baixa densidade populacional para os padrões europeus. Historicamente neutra em conflitos internacionais. O problema Prepper. A lei de armas de fogo irlandesa está entre as mais restritas do mundo desenvolvido. A autodefesa não é reconhecida como um motivo de posse válido. Armas curtas são efetivamente proibidas para cidadãos privados. Apenas 5 armas de fogo para cada 100 pessoas. Verde, pacífica, fértil e desarmada. Vale de Okanagan, Canadá. Uma opção em deterioração. Centro-sul da Colômbia Britânica, protegida dos riscos de terremoto e tsunami da zona de subducção de Cascadia. Clima semiárido, escapando da chuva interminável do Noroeste Pacífico. Forte comunidade agrícola. Cultura de autossuficiência estabelecida. A estabilidade social canadense permanece superior às médias americanas. O problema Prepper. O governo Trudeau baniu mais de 2.500 modelos de armas de fogo em 2020. As vendas de armas curtas estão congeladas desde 2022. Programas de recompra obrigatórios estão em andamento. Existe resistência provincial, mas a lei federal prevalece. O Canadá está se movendo na direção errada para a autossuficiência armada. Geograficamente excelente e legalmente deteriorando. Patagônia, Argentina. A exceção. Um estudo da Nature Food identificou especificamente o Cone Sul da Argentina como a região com maior probabilidade de reconstruir a civilização tecnológica após um inverno nuclear. 0% de mortalidade projetada pelos efeitos do inverno nuclear. A localização no hemisfério sul evita completamente os padrões de deriva de precipitação radioativa. A Argentina é o 8º maior país do mundo. A Patagônia oferece vastas terras vazias com densidade populacional aproximando-se aos níveis de Wyoming. Enorme superávit agrícola. A Argentina exporta grãos, carne bovina e soja em quantidades que alimentam outras nações. Energia hidrelétrica da Bacia Paraná-Uruguai. A infraestrutura de energia elétrica já está operacional na Patagônia. Por que a Argentina é diferente? O presidente Milei assinou um decreto em junho de 2025 abrindo armas semiautomáticas para a posse civil. Rifles com carregador destacável agora são legais para compra por civis. O processo burocrático é mais lento que os padrões americanos, mas a trajetória é de liberalização, não de restrição. Em um mundo onde todos os outros destinos de sobrevivência internacional desarmaram seus cidadãos, a Argentina é a exceção. O único grande país classificado para a sobrevivência onde os direitos às armas estão se expandindo em vez de contrair. Segurança geográfica, capacidade agrícola, capacidade defensiva. A combinação tripla que os preppers exigem, e ela existe na América do Sul. É perfeita? Não. A instabilidade econômica é real. A burocracia é desafiadora. A cultura requer adaptação. Mas é a única opção internacional que preenche os 3 requisitos. Fale em português do Brasil com gramática correta e sotaque natural brasileiro. O golpe final. 9 estados. 6 zonas internacionais. O mapa completo. Idaho no topo. Tennessee pelo equilíbrio. Arkansas e Missouri pela liberdade e acessibilidade. Utah pela infraestrutura comunitária. Montana e Wyoming pelo isolamento. Vermont e Maine pela resiliência. Além das fronteiras, Argentina para aqueles dispostos a reconstruir em outro lugar. Nenhum desses lugares garante a sobrevivência. A geografia ajuda, a comunidade ajuda, a preparação ajuda,
Mas o caos não distribui resultados de forma justa. O que esses lugares oferecem são chances. Chances melhores do que os 41 estados que falharam nos filtros. Chances melhores do que cidades onde milhões competirão por dias de comida. Chances melhores do que costas onde a infraestrutura falha primeiro e mais forte. A localização é o multiplicador. Tudo o que você faz é amplificado ou diminuído pelo lugar onde você o faz. Você tem a lista, tem os critérios, tem os data. Escolha, mude-se, construa, ou não, e torne-se ruído de fundo na história de sobrevivência de outra pessoa. O colapso não perguntará se você está pronto. Faça a sua escolha. Se esta análise mudou a forma como você olha para o mapa e para o seu futuro, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando as verdades estratégicas e a história que outros tentaram enterrar. Plante as sementes para o seu futuro agora. O próximo cofre de inteligência de sobrevivência será aberto em breve.